E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que a etapa 4 tenha sido fácil de fazer. Espero que vocês estejam conseguindo colocar tudo em dia, que tenha ido bem, né, no feriado e que esteja tudo certo com vocês. Eu estou aqui, na escola hoje. Hoje é segunda-feira à noite, já estou gravando a etapa 5 de vocês, porque a gente não sabe exatamente que dia que a gente vai conseguir entrar na sala, que dia que a gente vai conseguir falar com vocês, mas de qualquer forma, eu já gravo o vídeo, já deixo aqui prontinho. E aí, na quarta-feira, a gente coloca, então, a próxima etapa, né? A etapa 5, pessoal, ela é um pouco maior. Ela é dividida em três tópicos, tá? E a gente precisa que vocês façam os três tópicos com bastante atenção e bastante cuidado, né? Então, se tem etapas mais curtas, como a anterior, tem etapas mais longas, como essa assim, certo? E aí a gente precisa que vocês também tenham bastante atenção quando forem fazer essa atividade, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Para a gente ir conversando. Olha lá, a etapa 5 vai falar de três coisas: vai falar de segurança, acessibilidade e sustentabilidade, certo? O tópico 5.1, então, é com relação à segurança. Aqui, nós queremos que você analise dois aspectos principais. Primeiro, a questão da segurança em relação à violência, né? A segurança em relação à violência urbana, a assaltos, a possibilidade de furtos, em relação a esse tipo de coisa, né? Então a gente quer que você diga: tem câmera de segurança, tem monitoramento, tem vigia, tem ronda, como é que é feito esse cuidado, né? A gente sabe que a gente mora em Bombinhas, que aqui a região é bem tranquila, que normalmente não há um problema muito sério assim de assalto, de furto de celular. A gente, né, graças a Deus, vive numa outra realidade aqui nessa cidade por enquanto, certo? Mas, mesmo assim, a ocasião muitas vezes faz o ladrão, né? Então, como é que é no caso da empresa de vocês, do restaurante, da pousada? Ela tem câmeras, tem vigia, tem algum tipo de segurança terceirizada, né? Alguma empresa, por exemplo, aqui na escola, nós não temos. Nós temos a Minister contratada para fazer a limpeza, mas nós não temos aqui no Maria Rita Flor seguranças dessa empresa terceirizada, né? Eu trabalho ali no Anita Garibaldi e lá tem dois guardinhas que são da Minister e que ficam circulando pelo prédio para tomar conta do prédio, né? Para administrar o prédio do ponto de vista da segurança. Aqui nós só temos o seu Júlio, né? Que é um policial militar cedido e que faz esse trabalho em alguns períodos do dia. Mas nós não temos uma empresa contratada para isso, né? Eu sei que tem algumas pousadas, alguns restaurantes que têm. Então a gente quer que você explique sobre isso, né? E no caso dos hotéis, se tem cofre no quarto, na unidade habitacional, se não tem. Enfim, quanto mais detalhes com relação a essa questão de roubos, assaltos, né, a prevenção a esse tipo de coisa, é uma das questões. A outra questão que tem a ver com segurança, e muita gente não lembra, é a questão da segurança no trabalho, né? Então, aí, assim, por exemplo, as camareiras, o pessoal que trabalha na cozinha do restaurante, tem toda uma questão de segurança voltada à segurança das pessoas. Então, por exemplo, quem pica verduras e legumes no restaurante, né, corre um risco danado de se machucar com faca. Quem trabalha com fritadeira em restaurante corre um risco danado de se queimar com óleo quente, né? Então, tem algumas questões ali que tem regras, tem jeito certo de fazer. Eu não sei se vocês já foram até o McDonald's e prestaram atenção. O McDonald's tem um tipo de equipamento, uma luva, uma coisa assim, para cada máquina que a pessoa vai manusear ali, ele tem que vestir o EPI, né? Vestir o equipamento adequado para daí poder fazer a tarefa que ele tem que fazer, certo? Na cozinha, muitas vezes é obrigatório o sapato fechado, com a ponta em cima protegida, porque se a faca cair, não corta o pé, enfim, tem uma série de regras nesse sentido. As camareiras, né, questão da luva para proteger as mãos dos produtos químicos, enfim, toda essa questão. E tem também a preocupação voltada à segurança do hóspede, né? Lugares onde tem piso escorregadio, quando vai limpar, tem que colocar aquela.
aquele aviso no chão, né? Cuidado, piso molhado. Em escadarias, aquelas faixas de segurança, aquelas faixas para não ficar tão escorregadio, né? Em alguns lugares, avisos, extintores de incêndio, enfim, tudo isso é voltado à questão da segurança. E aí a gente pergunta ali se existe CIPA, né? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, empresas maiores costumam ter CIPA, né? E aí os funcionários são eleitos para ela. É um grupo que sabe como é que faz para usar saídas de emergência mais rapidamente. Enfim, tem toda uma questão ali voltada à questão da segurança interna, digamos assim, né? E aí, como eu estava falando da questão dos incêndios, também isso. Existem extintores, luz de emergência, aquele splinter, né? Aquele negocinho que quando tem fumaça, tem fogo, ele aciona automaticamente a, a água, né, para apagar o fogo, enfim, toda essa questão voltada aí à segurança, sinalizações, né, plaquinhas que mostram a saída. Acho que todo mundo já foi ao cinema. Quando você vai ao cinema, sempre tem toda aquela informação, né, sobre caso de incêndio e tal, mais ou menos nessa linha. Existe uma preocupação com relação a isso, né? Pisos antiderrapantes, enfim, esse tipo de coisa. E se já tiver acontecido algum acidente na empresa, também a gente quer que você relate que tipo de acidente que aconteceu e quais foram as precauções, os cuidados que a empresa tomou para te proteger, ou para proteger o funcionário, ou para proteger o hóspede, enfim, né? O que foi que foi feito no sentido de defender o hóspede ou o funcionário desse acidente que ele sofreu, certo? Então, com relação à segurança, é isso. É um tópico importante. Você vê que tem bastante aspecto para a gente analisar, né? E a gente quer que você faça isso com o maior cuidado possível, certo? A segunda questão é sobre a acessibilidade, que é um assunto que não se falava muito antigamente e que hoje em dia é extremamente importante, né? Você vê que aqui na escola, por exemplo, quando foi feito esse bloco aqui onde nós estamos, foi feito o auditório e aí colocaram o elevador, né? Porque no caso de um cadeirante precisa ter esse elevador acessível, né? Ah, tinha também um banheiro adaptado para cadeirante, porque os banheiros normais aqui da escola o cadeirante não consegue acessar, né? Então tinha também um banheiro adaptado, que hoje em dia já foi transformado numa outra coisa, mas enfim, existia esse espaço que era obrigatório e que aqui na escola tinha, né? Como é que é aí na empresa onde você fez estágio? Tem um quarto acessível? Se chegasse um cadeirante no restaurante onde você fez o estágio, era possível acessar, né? Esse tipo de cuidado também a gente quer que você diga, né? E não só para cadeirante, porque toda vez que a gente fala em acessibilidade, a gente pensa no cadeirante e a gente esquece dos outros deficientes, né? Eu, por exemplo, tenho um irmão que tinha deficiência auditiva. Hoje em dia ele usa aparelho e tal, e a gente praticamente não lembra que o Pedro é deficiente auditivo. Mas ele, quando era menor, tinha uma deficiência maior, né? Então, assim, por exemplo, o hóspede vai ficar hospedado no quarto e pediu para ser chamado às 8 horas da manhã, certo? E aí a única coisa, a única forma que tem de chamar esse hóspede às 8 horas da manhã é interfonando para ele, usando o telefone e ligando para ele. Tá, mas se ele é surdo, ele não vai ouvir, né? Então, assim, que tipo de equipamento, que tipo de instrumento que tem num caso desses, né? Ah, tem alarme de incêndio, professor. E aí, se pegar fogo no prédio, soa o alarme. Tudo bem. E o cara que é surdo não vai escutar, né? Então, são questões assim que a gente não lembra de se colocar no lugar, né? Vai um deficiente visual, vai um cego no restaurante. E o cardápio? Como é que faz? Né? Tem um cardápio em braille? Hoje em dia você tem a opção de ter os cardápios eletrônicos, e aí poderia ter a função de ter a leitura automática lá, aquela questão mais tecnológica, né? Mas muitos lugares não são assim, né? Aí tem rampa, mas a rampa ficou igual aquela ponte ali de Porto Belo e entre Porto Belo e Itapema, que é uma rampa que um cadeirante não consegue acessar, porque é muito íngreme, né? Então, esses equipamentos, eles estão de acordo com as normas técnicas da ABNT,
E aí a gente vai provocar vocês mesmo, porque isso aqui é assunto de TCC, né? Então, assim, o que que é a BNT 9050? Alguém falou disso com vocês no estágio? Alguém comunicou isso para vocês? Alguém abordou essa importância, né? O piso tátil, que aqui na escola agora nós estamos trocando piso e vai ficar o piso tátil ali no meio, né? Se ele está feito do jeito certo, se ele está atendendo as exigências todas da legislação, certo? Então, esse capítulo aí da acessibilidade, essa etapa da acessibilidade, ela é muito importante e muitas vezes não se dá ainda, infelizmente, o devido valor, né? É importante que a gente tenha isso claro e que a gente tem que, todo estabelecimento tem que começar a pensar em se adaptar, né? Porque as pessoas têm direito ao acesso, têm direito, e não é só, às vezes, o incapacitado eterno, né, o permanente, mas assim, uma pessoa que quebra a perna, uma pessoa que faz uma cirurgia, uma pessoa que tem uma criança, carrinho de bebê, né, esse tipo de coisa toda é importante que a gente lembre, que a gente enxergue essas pessoas e que a gente comece a dar a devida atenção a elas, certo? E por último, um tópico também que, quando a gente começou a fazer esse relatório de estágio, a gente nem falava disso, mas que hoje em dia também não dá mais para não dar a ênfase importante, né? A ênfase que merece, que é a questão da acessibilidade. Então, assim, perdão, da sustentabilidade, né? Então, assim, pensar na sustentabilidade nos eixos todos, né? Na questão ambiental, econômica e sociocultural, certo? Então, assim, a empresa tem alguma preocupação nesse sentido? Ah, tem, professor. A empresa coloca lá a plaquinha para não trocar de roupa de cama todo dia, porque isso vai contribuir para o meio ambiente. Tá, mas é uma preocupação realmente ambiental ou é uma preocupação econômica da empresa em diminuir lavagem e economizar dinheiro, né? Então, esse tipo de reflexão a gente tem que fazer também e começar a se preocupar, certo? Lixeira reciclável e orgânica tinha na empresa, né? Compostagem, que é uma coisa tão simples de fazer quando tem uma pousada um pouco maior, com um terreno um pouco maior, usa lá um quadradinho bem pequeno e você consegue fazer a compostagem, pegar as cascas de frutas, os ovos, essa coisa toda e fazer, né, uma composteira. Isso já ajuda horrores, né? A captação da água de chuva, para usar pelo menos água de chuva para usar nas varandas, na limpeza das áreas comuns, ou então as empresas mais modernas já têm tubulações separadas no banheiro, né? A água que vai para o vaso sanitário é uma e a água que vai para a torneira da pia é outra, certo? Então aí já tem uma preocupação com a captação de água de chuva e reutilização dessa água de chuva, né? Energias renováveis, a energia eólica, energia solar, né? Para diminuir o gasto com aquecimento, por exemplo, de água. Hoje em dia tem até gente que tem fazendas de energia solar. Aqui em Bombinhas nós temos empresa que tem fazenda de energia solar, né? E que está praticamente zerando aí o consumo de energia elétrica usando a luz do sol, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar a dar mais ênfase, dar mais espaço, e aqui no nosso relatório também não é diferente, certo? Então, a gente quer saber se a empresa de vocês tinha algum cuidado com isso, alguma preocupação com isso, né? Ou não. Aí tem também a questão cultural, né? Que é a questão se a empresa apoia a cultura local, se ela patrocina alguma atividade cultural aqui da cidade, se ela tem parceria com algum instituto, com alguma organização, com alguma ONG, enfim, se está aí preocupada com fazer a diferença nessa questão social, né? Nessa questão cultural também, certo? Que também é uma coisa que dá para fazer, não é difícil, né? Hoje em dia tem algumas empresas que já fazem, a gente vê aí, por exemplo, o Sicredi patrocinando o Saragasso, coisas desse tipo assim, que são possíveis de ser feitas, não é difícil de fazer, né? Nem custa muito caro, porque eles abatem do imposto que eles teriam que pagar e tal, e muita gente não está nem aí para isso, né? Poderia fazer, poderia compartilhar, poderia ter uma preocupação cultural mais importante, e não tem, né? Mesmo não gerando gasto nenhum para a empresa, a pessoa não tem esse tipo de preocupação, né?
Ou então que não seja patrocinando, botando dinheiro, mas que seja simplesmente comprando de fornecedores locais, né? Ah, a gente usa a farinha de mandioca produzida não sei aonde. Ah, a gente usa, vende aqui produtos feitos por artesãos da cidade. A gente divulga, né? A gente procura fazer a contratação de funcionários, preferencialmente funcionários locais. Vocês sabem que quando a gente começou aqui o curso técnico, uma das razões que a gente queria ter esse curso aqui em Bombinhas é porque muitas empresas, não eram poucas, não, muitas empresas iam procurar estagiários nas faculdades de turismo, em Balneário Camboriú, no Paraná, e traziam estagiários para trabalhar na recepção da pousada, na recepção do hotel. Pessoas de fora que ficavam aqui 2, 3 meses, não conheciam a cidade, não sabiam da cultura local e tal, mas porque não tinha mão de obra qualificada aqui na cidade, né? E aí a gente quis criar esse curso técnico exatamente para ter essa troca, para ter essa mudança de postura, né? Mas e aí, as empresas estão reconhecendo isso? A empresa onde você fez o seu estágio reconhecia a importância da mão de obra local, ia atrás de funcionários né, que morassem aqui em Bombinhas, tinha isso como princípio? Ou se fosse uma coincidência, tudo bem, mas que isso não era um fator determinante, né? Então, são questões que a gente precisa começar a pensar e precisa começar a se colocar nesse lugar, porque daqui a pouco são vocês que vão estar contratando, né? E aí a gente quer saber se vocês vão ter esse tipo de reflexão, certo? Por último, participa de alguma ação organizada da sociedade? Então, participa, sei lá, da Secretaria de Turismo, participa lá da, daquele Funtur, né? Do órgão aquele que se reúne para discutir os rumos do turismo, participa da Associação Empresarial aqui de Bombinhas, da EMB, participa de alguma outra organização de classe, né? Nós temos ali em Balneário, agora está me fugindo o nome, estou tentando lembrar aqui, não estou lembrando, mas tem a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, né, a BIH, enfim, tem o Contur, tem o meu Deus, não me veio o nome de jeito nenhum, né? Mas, enfim, alguma outra entidade, alguma outra associação, tem a Abrazel também, que é de bares e restaurantes, enfim, tem alguns órgãos aí, o Convention, estava tentando lembrar o nome do Convention, né? Participa de alguma dessas estruturas, participa de alguma reunião de associação, doa algum tempo, né? Nem que não seja dinheiro, mas que seja tempo, que seja conhecimento, para algum órgão ou não. Só está preocupado com o seu faturamento, com o seu dinheiro, com o seu lucro, com a sua empresa, com o seu espaço, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, é isso, só olha para o próprio umbigo e não pensa em contribuir com a cidade, não pensa em contribuir com o entorno de momento nenhum, né? Então é isso, são esses três tópicos aí, acessibilidade, sustentabilidade e segurança. A gente quer que vocês façam uma análise bem detalhada, bem cuidadosa, bem atenciosa, porque são questões importantes, questões que estão aí super na moda, digamos assim, né? E que podem, mais uma vez, ser temas de TCC de vocês no segundo semestre, certo? Seguiremos à disposição. Eu tenho ficado aqui nas segundas-feiras à noite. O Luiz deve vir na quinta-feira à noite essa semana, né? Se não vier, a gente vai avisar você durante a semana, mas a princípio ele está por aí, tá? E aí, se vocês quiserem conversar com a gente, é só nos procurar, tá bom? Um bom trabalho para vocês, boa semana, boa etapa, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.